A tendência é que ele estreie, né, que ele vá para o jogo. Ainda não está definido se ele começa a partida entre os 11 ou se ele fica no banco de reservas. Vou falar de tendência. O que eu ouvi ontem à tarde, por exemplo, conversando com algumas figuras lá do Corinthians que estavam no CT. A tendência é que ele fique no banco de reservas e que ele sim tenha uma minutagem no jogo. O Depay está muito, o Memphis está sendo chamado de Memphis, inclusive lá internamente no Corinthians, que é onde ele vai ter o nome na camisa, né? O Memphis ele está se doando muito. Ele está treinando, está se entregando, não está no ápice físico ainda, mas é um jogador que está muito envolvido com o universo Corinthians, está muito envolvido com os profissionais. Os profissionais estão encantados com o comportamento do Memphis no dia a dia. É um comportamento assim de um cara que está louco para jogar e louco para entregar. Então, assim, ele fala a todo momento da estreia, ele não vê a hora de entrar no estádio lotado, ele elogia muito a torcida do Corinthians, ele tem se doado muito ao trabalho e os profissionais que trabalham com ele diretamente e indiretamente no CT, só elogios, né? Desde o departamento médico, desde os fisioterapeutas, a preparação física, até a comissão técnica do Ramon Dias, é, assim, todo mundo fala assim, pô, como esse cara é gente boa. E é um cara que se esforça em falar algumas palavras em português. Então, assim, ele ainda não domina o idioma, evidentemente vai fazer aulas, a ideia é que ele faça aulas, mas é um cara que chega e fala, bom dia, e aí galera, tudo bem? Sabe, ele chega no CT num baita astral. Então o Memphis tem ganhado os funcionários no dia a dia, tem, tem, ele está nesse nível. E as pessoas estão, o PVC e Domi, muito encantadas com ele no dia a dia. Acho que já deu match. Só falta agora, evidente, que é o principal, o resultado dentro de campo. Mas o Memphis já ganhou geral dentro do Joaquim Grava do CT. Ele já fala mais português que o Sampaoli. Vai, Corinthians! Não, isso é uma coisa para se ressaltar, né? Porque faz toda a diferença quando um gringo vem jogar aqui ou vem cumprir qualquer função, técnico, preparador, enfim, e tem um mínimo de vontade de aprender o português, né, PVC? Ele fala mais português do que o Sampaoli e o Zubeldia juntos. Vamos dar uma entrevista do Zubeldia ontem, rapidinho. Ontem, um repórter fez um esforço justo, perfeito, não tem problema nenhum, mas assim, o repórter fala com o Zubeldia em espanhol. Cara, é só no Brasil que acontece isso. Já imaginou eu chegar numa entrevista coletiva do Carlo Ancelotti e falar assim, Ancelotti, vem cá, o que você acha do Hendrick aí? Eu já fui em entrevista coletiva do Jupp Heynckes e perguntei para ele, era a coletiva do Bayern de Munique, antes da final da Champions de 2013. Eu falei, professor, o senhor trabalhou em Portugal, eu posso perguntar para o senhor em português? Ele falou, pode. Aí eu perguntei em português. Aí ele respondeu, ele disse, como eu estou num clube alemão, eu vou responder para você em alemão. Claro. Mas desse ponto de vista, se você está num clube brasileiro, você vai se esforçar para começar a aprender a falar o português. Mas enfim, eu estou brincando com isso, só botei nesse tema porque se eu estou na Espanha, eu vou falar espanhol. Se eu estou no Brasil, eu vou falar português. E o nosso amigo maravilhoso Memphis está falando mais português do que o Zubeldia e o Sampaoli. Vou achar ele aqui. Sumiu meu áudio daqui. Eu ia fazer o pai Corinthians de E novo. PVC, assim, ó, vou falar de experiências que eu tive ao longo do tempo cobrindo futebol e trabalhando com os gringos diretamente e indiretamente. O prof. Osório, né, colombiano, Juan Carlos Osório, abriu a coletiva de apresentação dele no São Paulo em 2015, 2014, 2015, pedindo desculpas por não ter tido tempo de aprender o português para fazer uma entrevista coletiva em português, né? Isso aconteceu, por exemplo, com o Pep Guardiola quando foi para o Manchester City, que a primeira coletiva dele quando ele assumiu o City foi totalmente em inglês. E a mesma coisa no E do Bayern de Bayern. Munique em alemão. A mesma coisa no Bayern de Munique em alemão. Então, assim, os argentinos, eles têm um defeito. Eles não estão nem aí
para o idioma português. Eles falam em espanhol e, ó, traduz aí. E aí eu coloco Sampaoli, eu coloco Zubeldia e não podemos esquecer do Paton Bausa. O Bausa passou quase que uma temporada inteira no São Paulo e ele não estava nem aí. Ele falava em castelhano e assim, nem torcida. Pelo menos o Zubeldia fala La Torcida, que é tipo assim, o mínimo do mínimo do mínimo. Ele acha que tá arrebentando. Não tá, tá, do Zubeldia? Você tá Quando ele mal falou demais. zagueiro. Quando ele falou zagueiro. Então, zagueiro, né? E assim, o Jamal Lewis, ele está se esforçando. Ele já contratou uma professora de português. Ele começou a fazer aula de português ontem, me falaram. Viajou para o Rio de Janeiro, fez online. Então o Jamal Lewis está esforçado para falar português. Ele já fala algumas palavras em português dentro do vestiário, né? Então assim, peguem esses exemplos e façam aulas de português, porque eu acho bizarro a gente ter que fazer uma pergunta em castelhano ou em inglês quando o cara vem para o nosso universo. Uma coisa é o PVC estar lá numa entrevista coletiva na Champions League, onde ele está lá na Europa e aí ele faz a pergunta ou em inglês ou na língua que é o que domina ali o treinador. Eu me lembro, por exemplo, de cobrir uma Eurocopa e o Mário Gomes na zona mista, eu não falo alemão. Eu fiz a pergunta para ele em castelhano porque ele é filho de espanhóis e ele me entendeu muito bem. E assim, ele falou, cara, te entendo, vou responder em alemão, porque eu estou na seleção da Alemanha, depois você se vira para traduzir. Mas ele aceitou a minha pergunta porque eu pedi para ele antes. Então, assim, acho que a galera desrespeita demais aqui. Principalmente os argentinos que vêm aqui e, ó, estão nem aí. Mas o Memphis não. O Memphis não. O Caio F tá falando aqui que aqui no Brasil não dá tempo dos caras aprenderem porque eles são mandados embora em menos de um mês. Tem essa também. E o Ricardo Lepinski falou que o Crespo tentava, pelo menos, André. O Crespo tentava. O Crespo era um cara, assim, gentleman. E ele tentava falar o português. Eu, por exemplo, assim, nas conversas off com o Crespo, ele me pedia para falar em português. E eu falo castelhano porque eu sou filho de chilenos. Então, assim, a minha língua mãe é o castelhano. Às vezes eu penso em castelhano quando eu estou, sei lá, no dia a dia. É normal porque eu aprendi primeiro a falar castelhano, depois o português. Eu fui alfabetizado aqui no Brasil. E quando eu chegava no Crespo e conversava com ele em castelhano, ele falava, não, 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 por favor, habla bem português. Então eu falava com ele em português porque ele queria aprender a língua portuguesa. Agora os outros, caramba, não quero nem saber. O Erivan Borges mandou aqui melhor programa. Erivan, assim meu coração derrete. Muito obrigada. Já estamos encerrando, faltando uns 5 minutinhos, mas queria falar do Estevão, fora do jogo de domingo contra o Vasco, 4 da tarde, PVC. Tem primeiro a questão da lesão muscular. Ele sentiu a lesão no jogo de domingo contra o Criciúma, foi fazer exame, detectou lesão, mas a expectativa não é pelo que eu entendi, a expectativa é o jogo de domingo ele está fora. O jogo do outro domingo contra o Atlético Mineiro, do outro sábado contra o Atlético Mineiro, ele é dúvida. Mas domingo contra o Vasco ele está fora. Até uma parte do staff do Palmeiras tratou o jogo de domingo como dúvida. Mas depois, conversando com mais gente, entendi que não, se divulgou a lesão é porque ele está fora do jogo de domingo. Senão não divulgaria a lesão, seria dúvida. Segundo ponto, a partir da lesão do Estevão, que tem sido o melhor jogador do time. Foram 4 jogos sem o Estevão no Palmeiras nesse Campeonato Brasileiro, apenas. 4 jogos apenas. A vitória de 2-0 contra o Cruzeiro, a derrota de 1-0 para o Fluminense, a vitória de 1-0 sobre o Internacional no Beira-Rio e o empate de 1-1 com o Flamengo no Maracanã. Foram os 4 jogos que o Estevão não jogou. Então, o desempenho sem o Estevão, claro que cai, mas o retrospecto não é ruim. 2 vitórias, um empate e uma derrota. O Palmeiras perdeu para o Vitória no Allianz Parque, foi o resultado mais acachapante do Palmeiras no campeonato. O Estevão estava em campo. Estava voltando de lesão, mas estava em campo. E o terceiro ponto é a substituição. O que é que o Abel vai fazer sem o Estevão?
Provavelmente, Maurício na ponta direita, na função do Estevão, e Rafael Veiga titular. O Veiga volta a ser titular, o Veiga tinha perdido a posição para o Maurício. Muita gente ainda estava cogitando que o Veiga não tinha perdido a posição, que ele estava sendo preservado porque ele não vinha bem e precisava de descanso para voltar a jogar no seu nível. O Veiga voltou a jogar bem nos últimos 2 jogos, fez gol, o gol 50 do Allianz Parque, maior goleador da história do Allianz Parque. Então a tendência é o Veiga voltar na posição dele, Veiga, e o Maurício vir para o lado direito, porque o Maurício, tanto no Cruzeiro quanto no Internacional, jogava pela direita, puxando da direita para a meia. Então a tendência é ter Maurício, Veiga, Felipe Anderson e Lopes na frente. Jogo contra o Vasco, domingo, 4 da tarde, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. E antes de Podia encerrar, fazer uma posso contar uma pranchetinha, hein? fofoca? Depois. Pode. Antes de encerrar, vou contar aqui uma fofoca. Ontem foi aniversário de João Paulo Sampaio, diretor da base do Palmeiras, e ele comemorou o aniversário dele no Pompeu Pompeia, que é um bar tradicional da Pompeia, que o dono, Valmir, é um baiano, assim como o João Paulo Sampaio, e há uma comunidade baiana que se reúne ali no Pompeu Pompeia, inclusive diretores da base vão lá, jogadores da base, enfim, tem uma feijoada muito boa lá, e o João Paulo Sampaio comemorou o aniversário dele no Pompeu Pompeia, que é um botequinho maravilhoso, mas é um botequinho simples. E ontem, ilustres presenças no aniversário no Pompeu Pompeia. Anderson Barros, Maurício Gagliotti, ex-presidente, Abel Ferreira e Dona Ana, esposa, estiveram lá, Dudu também esteve lá, então o Pompeu Pompeia ontem estava assim, ó, muito requisitado. E o Valmir, que é um cara muito tranquilo, dono do Pompeu Pompeia, teve que colocar pulseira na galera, porque foi um alvoroço a presença de Abel Ferreira e Dudu ontem no aniversário do João Paulo Sampaio. Nossa, imagina, só não está melhor frequentado do que o bar do meu digníssimo Ombra, porque PVC já esteve lá. E Zé Trajano também. Zé Trajano. Aliás, vou lá hoje, PVC, que eu estou em São Paulo. Bora? Comer uma pizzinha? Que horas? Eu vou ver o jogo do Cruzeiro horário hoje. de bar, né? Bar de mãe, que é cedo, 7 horas. Eu 8. vou. Então vamos. Eu não consigo, eu vou fazer o jogo do Cruzeiro. Eu faço Cruzeiro eu faço Libertar e Cruzeiro hoje, 9h30 da noite. Então hoje eu vou passar, não vou conseguir. Voltarei na próxima. Domi, a gente tem uma TVzinha lá, a gente assiste. Eu vou convidar a Ludmila Candal para ir comigo. Qual?